Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Helena Pereira, São José Almeida, Marta Moitinho Oliveira. Eu sou a Sónia Sapage e dou-vos as boas-vindas a um dos muitos episódios do Poder Público que vamos ter de dedicar nas próximas semanas à crise política. Acho que podemos gravar uma série inteira, na verdade, porque isto vai mesmo sendo gerido por episódios. Já passámos pela fase da pré-negociação, da negociação, é uma fase pré-orçamental, depois houve o chumbo do orçamento e a ruptura entre os parceiros da geringonça, houve a audição dos partidos, ontem Conselho de Estado, entretanto há a promessa de dissolução do Parlamento, que está por horas, e a série há de continuar até às eleições e depois dela. Helena, vou-te fazer uma pergunta difícil. De quem é a culpa de haver eleições? É do PS, que foi inflexível nas negociações? É do PCP, que esticou a corda até partir? É do Bloco, que já desistiu de aprovar orçamento ao PS em 2020? Ou é de Marcelo Rebelo de Sousa, que pôs logo essa hipótese, sem deixar o Governo apresentar outro orçamento? é verdade, é uma pergunta difícil. Vou ter que desdobrar a resposta por vários pontos, porque eu acho que nesta matéria eu distribuiria culpas, por assim dizer, por vários lados. Primeiro, começando pelo PS. Parece-me que António Costa governou em minoria, mas com acordos que lhe permitiram ter uma relativa confiança na primeira legislatura e, portanto, sofreu um bocadinho da síndrome de ser invencível e de achar que tinha a maioria absoluta e que isto era tudo fácil e eu acho que houve ali um excesso de confiança da parte do PS de que iria conseguir aprovar mais uma vez o orçamento com o PCP. Mas é verdade que o PS também foi muito mais longe do que foi no passado nas cedências, por assim dizer, ao PCP. Houve um esforço da parte de António Costa quando percebeu que realmente havia uma grande lista de reivindicações, e não é ser extensa, é ser exigente. Porque, por exemplo, o calendário do salário mínimo era um calendário muito exigente, não era tanto serem muitos itens na lista, mas a velocidade, por assim dizer, das mudanças e de sinais realmente isso, no salário mínimo, na suspensão da caducidade das convenções coletivas. Agora, é verdade que também atribuo responsabilidades ao PCP, porque o PCP, como se costuma dizer, quis vender caro, aproveitando o facto de haver suspensão do tratado das regras do tratado orçamental e haver o dinheiro do PRR, achou que era uma altura para realmente pedir muito mais do que tinha pedido no passado. E, portanto, fez essas exigências preparado para a ruptura, preparado para que, se fosse preciso, haveria uma ruptura e, aliás, o discurso do PC tem sido construído... Aliás, eu acho que todos os partidos estão a construir bem o seu argumentário para as eleições, porque o PC está sempre a dizer que não era preciso eleições e que é o presidente e não sei o quê, mas a verdade é que a responsabilidade, isso não retira em nada a responsabilidade ao PC também. Mas ainda esta semana tivemos uma peça no Público, assinada pela Ana Sá Lopes, em que se dizia que o PCP estava preparado para esticar a corda, mas não para a partir. Portanto, também houve ali, se calhar, surpresas. Sim, sim. Embora o PS tenha sido bastante generoso? Generoso, sim. Acho que sim, também temos que reconhecer isso. Depois, o Bloco de Esquerda já se tinha posto fora do orçamento anterior. Parece-me que o António Costa não estava nada à espera de contar com a ajuda do Bloco de Esquerda neste orçamento, uma vez que já não tinha estado no anterior. As relações pessoais também já tinham piorado há bastante tempo e, portanto,
estava de caras que também não estavam com muita vontade de ajudar a que o orçamento passasse. Por último, Marcelo deu pretexto para isto tudo, porque Marcelo é um bocado de ser, como alguém descrevia, ser tiro pela culatra. Tudo o que ele mais temia era uma crise de eleições antecipadas. Ele foi a pessoa desde o início que, se calhar, para assustar os partidos, vai dizer que ou vocês se entendem ou eu dissolvo a Assembleia. Achando que isso não iria acontecer. Mas a verdade é que, com isso, ele foi a primeira pessoa, o primeiro órgão, a primeira entidade a assumir uma crise política caso não houvesse orçamento. E esquecendo-se de que o Presidente, num regime como o nosso, uma das coisas que um Presidente da República tem que gerir é o silêncio. É uma das suas grandes armas e, portanto, ele não devia ter-se intervindo desta forma, porque agora ele passou a ser também um dos causadores da crise, por assim dizer. Diz ele que tinha de explicar aos portugueses o que é que estava em causa e explicar significa dizer que, no caso de não haver orçamento, tinha de haver eleições. O que tu dizes é que Ele não precisava ter de ser dito este o logo. discurso. Não precisava ter dito tão cedo. No fundo é isso. Porque o que nós estamos a assistir agora é estas partes têm todas as responsabilidades, sendo que quem governa, pronto, é quem tem mais responsabilidade no fundo, porque é o partido maioritário. Sim, é quem mas que neste caso, Marcelo fica muito colado a esta dissolução, porque foi a primeira pessoa que falou nela. E há um jogo de passa-culpas dos partidos, entre partidos, mas também para o Presidente da República. E a história também mostra, por outro lado, que todos os presidentes, um presidente que dissolve um parlamento fica depois associado à futura composição desse parlamento. Sampaio, quando dissolveu, abriu caminho a um governo de maioria absoluta direita, porque o PSD e o CDS entenderam-se e formaram um governo. Depois abriu caminho com a nova dissolução a maioria absoluta de Sócrates. E, portanto, vamos ver, Marcelo vai abrir caminho a quê? Porque pode abrir caminho a algo ainda mais complicado do que aquilo que temos agora. Há um berbicacho, como ele próprio dizia, não é? Exatamente, e portanto pode também não correr bem ao lado dele. Só por último, para me calar rapidamente, é porque hoje houve a primeira sondagem após esta crise do chumbo do orçamento e segundo a sondagem que é do DN da TSF, as pessoas dizem que o principal responsável pela crise com o chumbo do orçamento é o PS, 28%, seguindo-se o Bloco de Esquerda com 21% e, por último, a CDU com 18%, que é engraçado, porque, apesar da CDU era a força que estava privilegiada para discutir o orçamento, é engraçado que aqui, na percepção que as pessoas têm, atribui mais culpa ao Bloco de Esquerda do que à CDU, e com isto me calo. Mas estão atribuídas também as culpas, ou pelo menos repartidas. Há uma coisa que tu disseste aí que é verdade, que é os partidos da esquerda, sobretudo, já estão a testar um discurso que provavelmente vão levar para a campanha, um argumentário. Tanto o Bloco como o PCP têm acusado Costa e o PS de querer eleições e de não ter perdoado aos portugueses não lhe terem dado a maioria absoluta em 2019. Será mesmo assim, São José? Bom, eu acho que isso é uma simplificação de mensagem para a campanha, não é? Uhum. Porque o governo caiu, quem chumbou contra o orçamento foi o PCP e o BE, e, portanto, para não ficarem associados à responsabilidade de terem chumbado o orçamento e não serem penalizados, ou tentar evitar serem penalizados eleitoralmente por isso, começam logo, e começaram logo, aliás, no próprio debate do orçamento, a atribuir a culpa ao PS e ao primeiro-ministro que queria a maioria absoluta que os portugueses não lhe deram. Pronto, isto é o discurso que vai vigorar na campanha, é um discurso simplificado. E achas que vai ser eficaz ou que pode ser eficaz? Não sei se será eficaz, eu não sei, penso que o eleitorado também não é completamente destituído e as pessoas, mal ou bem, percebem, ou muito ou pouco, mas percebem alguma coisa do que se passou.
e percebem que o governo caiu por causa de um orçamento que para muitas pessoas era um orçamento que dava muito, não é? Era um orçamento muito redistributivo, que lançava muitos apoios para a sociedade e benefícios. Estás a falar de jovens, crianças, abonos Sim, sociais, aumentos essas de coisas. pensões, aumentos de funcionários públicos, requalificação de funcionários públicos, subsídio de risco de 100 euros para a GNR. Portanto, havia uma série de medidas que iam agora entrar em vigor, que davam coisas importantes a pessoas que são muito pobres e que vivem com muito baixos rendimentos. E, portanto, isso, as pessoas percebem que havia promessas que estavam ali que não vão ter, pelo menos logo em janeiro, porque vamos para eleições. E vamos para eleições porque o orçamento chumbou. Bom, eu espero que na campanha este passa-culpas agora, que a culpa é do PS ou que a culpa é do PC ou do BE, seja um bocadinho matizado e que tenhamos mensagem política e propostas políticas de facto em debate. Eu sei que as campanhas em Portugal não são votadas a isso. E não há muito tempo para a preparação. Pronto, mas eu temo que esta campanha seja bastante agressiva se entrarmos apenas numa simplificação de que a culpa é tua, não é minha, não é? Penso eu. Sim, é o que se vizinha, pelo que tem sido estes primeiros dias. Marta, e quem tem realmente mais a ganhar com eleições antecipadas neste momento? Bem, na verdade, a resposta só vamos saber depois das eleições, não é? O que eu acho é que se das eleições sair um resultado que em termos de solução governativa for mais estável e fácil de permitir aplicar um programa eleitoral que depois passa a ser programa de governo, nitidamente os portugueses saem a ganhar. Se não sair, de facto, se não sair de uma solução muito estável, será um bocado mais complexo e vamos, se calhar, andar algum tempo com soluções como aconteceram até agora, que tiveram estabilidade, mas que, na verdade, nos permitiam ver situações como o PCP e o Bloco de Esquerda, por vezes até de forma alternada, a apoiar o governo em orçamentos, mas depois o PS a conseguir o apoio do PSD no Parlamento para outro tipo de questões fora do orçamento. E a ter as coligações negativas, que Exato. no fundo era quando os próprios parceiros se uniam contra ex-parceiros. Que dá um bocado aquela ideia de parece um país que não consegue fazer mais nada para além de um orçamento e depois obviamente tenta-se pôr tudo num orçamento, mas quando se quer fazer coisas para além de um orçamento e normalmente isso são reformas mais estruturais, o país fica um bocado mais bloqueado com situações governativas, exato, como as que tivemos agora. Depois eu acho que, pelo que se consegue ver agora do discurso que cada partido já começou a ensaiar, parece-me que o que está neste momento com mais facilidade em mostrar um ganho de causa com o que aconteceu tem sido o PS. Porque o PSD e o CDS estão envolvidos em disputas internas que só no fim de estarem clarificadas é que poderão vir a jogo nesta matéria. Quanto ao Bloco e ao PCP, têm tido alguma dificuldade e estão muito focados só num ponto, que é o ponto de dizer apenas que o governo é que deitou isto abaixo, acabou por forçar que a solução governativa terminasse para poder ir a eleições ter uma maioria absoluta. Quanto ao governo, se nós nos lembrarmos, até há pouco tempo o governo andava a braços com notícias sobre remodelação, casos polémicos como o da Armada, o Cabrita, o acidente. Exato, o acidente, o desgaste governamental, a ideia de paralisação do governo. E, portanto, o facto até nas autárquicas os resultados terem ficado aquém do que seria expectável, e nomeadamente no caso de Lisboa, e todas estas coisas, estas notícias que ensombravam o governo nos últimos tempos acabaram agora para ser relegadas para segundo plano, podem vir a aparecer mais à frente, coisas deste género, mas neste momento estão completamente apagadas, portanto é como se os pontos difíceis de pressão sobre o governo estivessem neste momento afastados.
E neste momento o Governo está a recuperar um argumento que não só pode vir a ser muito interessante durante o debate da campanha eleitoral, como é um argumento que é favorável ao Governo e parecido com as primeiras eleições a que António Costa concorreu, que é o argumento de o PS é um guardião das boas contas públicas. E neste momento até já tem uma prova disso, que lhe permite voltar ao excedente orçamental, o primeiro, que Mário Centeno deixou. E isso é um ponto a favor do Governo em termos de mensagem política. Parece-me que neste momento está a conseguir arregimentar os pontos favoráveis e vendê-los como dar uma imagem positiva para o Governo e para o PS. Parece até que se calhar já se tinha preparado para isto, o que também há quem defenda que é verdade. Paralelamente a esta crise no país, a própria direita ou centro-direita, já que estou a falar do PSD e também do CDS, está envolvida numa crise que pode ter consequências eleitorais incalculáveis. Neste momento não conseguimos prevê-las. Há manobras de bastidores, há entrevistas públicas, há dissidências. São José, eu sei que já escreveste sobre isto, mas faço-te a pergunta na mesma. Atendendo à história, uma dissolução é mais vantajosa para quem está no poder ou na oposição? Historicamente, o que tem acontecido em Portugal, concretamente, é que quem sai beneficiado de dissoluções de Parlamento tem sido a oposição. Sempre que houve dissoluções de Parlamento, o partido que governa e que cai, cujo governo cai, perde as eleições a seguir. Neste momento, não se pode adivinhar o que é que pode acontecer, não é? Porque a situação, de facto, é muito diferente. Nenhuma dissolução foi provocada por chumbos de orçamentos, por um lado. Portanto, isso é logo uma característica central que é alterada, ou seja, a razão por que acontece. Também não houve nunca uma dissolução com o perfil de eleitorado que já chegou a Portugal, não é? Portugal viveu esse fenómeno mais tarde do que outros países europeus, mas a partir de 2015 iniciou-se uma fragmentação do voto, e o que é o contrário do voto útil, não é? As pessoas dispersam mais o voto por mais partidos. Há uma fragmentação do Parlamento na sequência disso, que cresce em 2019, acompanhada de uma manutenção e aumento também dos ritmos de abstenção, um aumento dos abstencionistas. Isto tudo junto faz com que nós não consigamos saber quem é que isto vai beneficiar, se vai acontecer como das outras vezes, que uma dissolução beneficia a oposição, ou se vai, pela primeira vez em Portugal, beneficiar o PS, partido de poder. Acrescendo a estas características do eleitorado a situação absolutamente instável que vive o centro-direita, não é? Pronto. Portanto, pode até nem ganhar ninguém. Eu admito que saia uma situação das próximas eleições, quer seja o PSD o primeiro partido, quer seja o PS o primeiro partido, completa ingovernabilidade, não é? Porque vai ser muito difícil, provavelmente, encontrar entendimentos para criar governabilidade, para que consiga um governo tenha apoio parlamentar, a não ser que alguém tenha a maioria absoluta, coisa que também, com a fragmentação de votos e com o crescendo da abstenção, também é muitíssimo difícil. Pronto. Temos muito mais partidos hoje também a eleger. Sim, pronto, e portanto, quer dizer, se o PSD ganhar, como é que o PSD forma um governo? O CDS, que provavelmente o CDS continua pelo caminho em que está, nem sequer elege, não é? Nem sequer um deputado elege. Mas vá lá, com o CDS que eleja deputados, com uma iniciativa liberal,
mas também com o Chega, quando uma das coisas que se perspectiva é um crescimento grande do Chega, e que o Chega, se o Chega tiver, por exemplo, vá lá, nem vou para um grande grupo parlamentar, mas se o Chega tiver 8 ou 9 deputados, como é que o PSD forma governo votado parlamentarmente com o Chega, sem meter o Chega no governo? Não é fácil isto, não vai ser fácil. Atenção que o próprio PSD, tanto o Paulo Rangel como o Rui Rio, já disseram que nem sequer estão disponíveis para isso. Portanto, Bem, como mas é que o PSD chega ao governo numa pronto, situação... está bem, mas como é que eles conseguem, sem o apoio do Chega que seja forte no Parlamento, mas se o Chega tiver mais deputados que o CDS e a Iniciativa Liberal, como é que o PSD forma um governo sem o Chega? Pronto. O mesmo à esquerda, não é? Eu sei que cada legislatura é uma legislatura e que a cada legislatura o conta-quilómetros vai ao zero e é da correlação de forças no Parlamento que nascem os acordos. E que até pode haver um acordo no Bloco Central, como já foi dito por várias pessoas que percebem de política. E, de facto, António Costa pode perfeitamente, no início da legislatura, querer entender-se com o PSD e não há nenhuma ilegitimidade nisso pelo facto de ter feito um acordo com a esquerda antes e ter dito que não queria acordos com o PSD. Pronto. Cada legislatura é uma legislatura. Mas também eu não vejo que condições é que há à esquerda para António Costa formar um governo com o apoio do PC e do BE outra vez. Então, se agora eles não entraram em acordo, como é que vão entrar daqui a 3 meses ou 4? Portanto, eu penso Depende que a um pouco situação... do poder que eles tenham, eleitoral que eles tenham. Porque, Claro, de facto, depende ainda... da correlação de forças do Parlamento e do Sim. PS conseguir ou não reforçar o seu grupo parlamentar. Mas, sobretudo, se esses dois partidos perderem muito eleitorado, Claro, ainda se claro. torna mais difícil, não é? Claro, Tudo isso claro, é quer dizer, um grande Ou imbróglio. seja, vamos entrar num período de instabilidade muito grande, penso eu, que vai ser, a não ser que haja o milagre quase nos dias de hoje, de um dos dois principais partidos conseguir um resultado de facto muito sólido, a instabilidade vai ser grande. Que é o que estamos todos à espera, acho eu, é da primeira sondagem, não é? A primeira sondagem depois da dissolução ou depois, pelo menos, do chumbo do orçamento, é que nos vai dar uma noção. E quando falo de sondagem... Hoje já há uma sondagem, não é? Pronto, mas ainda não é partidária propriamente. Não, eu refiro-me a uma sondagem de Sim, resultados de eleitorais. intenção, de Hoje há uma intenção de votos, sondagem de quem é a culpa, enfim. Portanto, sondagem sobre intenção de voto. O que eu me refiro é que é muito importante neste momento ter noção de como é que ficam os partidos depois do chumbo do orçamento. E essas sondagens ainda não apareceram, portanto há uma grande curiosidade. Eu aproveito para anunciar que nós teremos uma sondagem amanhã, ao fim do dia, e portanto vai ser um momento importante também para nós. Marta, ainda sobre o PSD, que vai ter este fim de semana um novo Conselho Nacional, extraordinário, queres falar um pouco sobre como é que o partido aqui chegou, o que é que pode ser desta reunião, o que é que se vai passar, o que é que está em causa, no fundo? Porque as pessoas já se perderam um bocadinho também. Bem, como é que o partido aqui chegou? Voltando um bocadinho atrás, isto na verdade começa um bocado desde o início do primeiro mandato de Rui Rio na liderança do PSD, porque Rui Rio enfrentou vários períodos diferentes, nunca foi propriamente um líder muito afirmado dentro do PSD. Ele passou um primeiro período inicial com grande contestação interna, em que Luís Montenegro andou ali a rondar, a tentar ameaçar com uma nova disputa a Rui Rio. Depois, Rui Rio nunca se afirmou muito no Parlamento como líder da oposição. Apanhou também um período que também não foi favorável, porque era uma circunstância muito especial, o período da pandemia, que fez com que o PSD estivesse sempre ao lado do governo a viabilizar os estados de emergência. E agora que tínhamos voltado assim a um clima, apesar da pandemia ainda não ter terminado, mas já não estamos no estado de emergência, tínhamos voltado assim a uma altura que permitia ao líder da oposição afirmar-se ou tentar afirmar-se de uma forma mais consistente, e aconteceu isto, sendo que
Rui Rio nunca tirou a ideia, e foram existindo sempre notícias, de que algumas das reformas que o líder do PSD queria fazer, poderia fazê-las juntamente com o PS e daria a mão ao PS se o PS as quisesse fazer, nomeadamente a revisão constitucional. Portanto, ele nunca se distanciou o suficiente do líder do PS e do governo, de forma a ser um líder da oposição, como habitualmente vemos. Os críticos mais ferozes chegaram a dizer, numa determinada altura, que ele era o vice-primeiro-ministro de António Exatamente. Costa. Pronto, e então ele chega a esta situação em que, na verdade, neste momento o PSD tinha eleições, tinha um período eleitoral ordinário, normal, chega a este período com este lastro que não era propriamente muito favorável, que está a ser muito usado pelo rival dele, Paulo Rangel, para o tentar tirar daquele lugar. Claro que o facto de acontecerem agora eleições antecipadas veio baralhar isto tudo. E neste momento, este Conselho Nacional Extraordinário que acontece no sábado e que nós iremos acompanhar no sábado, é exatamente um reflexo disto, que estamos numa guerra de quando é que são as eleições internas dentro do PSD, se são antes ou depois das legislativas. Independentemente do que se vier a decidir lá, o que eu acho é que só há uma forma do PSD sair bem disto para este período de eleições legislativas, que é o tema da liderança do PSD não pode ser um tema de campanha que possa ser usado contra o PSD, portanto, seja lá qual for a solução que sair dali, não pode ser um tema que o PS possa usar contra o PSD na campanha, porque se for, o PSD fica refém de um tema interno e não consegue sair desse seu espécie de aquário e passar a sua mensagem para fora para o país, que são as eleições legislativas, não é? E depois, para além disso, o PSD tem que partir rapidamente, seja quem for que saia como líder do partido, tem que partir rapidamente para uma mensagem programática do que é que quer fazer se ganhar as eleições. Porque essa é uma das matérias que mais interessa às pessoas, é saber que medidas é que... É nisso que as pessoas votam, é num programa, querem saber que medidas é que aquele partido quer aplicar se vencer as eleições, e, portanto, essa mensagem tem que ser rápida, muito clara, muito direta, e não se pode expressar em 30 ou 40 medidas que quer aplicar, tem que se focar nas essenciais, porque vai ser uma campanha rápida. Sim, era o que a São José dizia, que é importante os partidos discutirem ideias e não andarem só depois também Exatamente, mas acho que na verdade o primeiro ponto no caso do PSD é o tema da disputa da liderança do PSD não pode ser um tema que possa ser usado pelo PS durante a campanha, porque senão o PSD fica refém desse acontecimento que neste momento é uma convulsão interna e que não lhe vai permitir avançar. Helena, nos últimos dias algumas figuras deixaram o CDS, duas delas são bem conhecidas, António Pires de Lima e Adolfo Mesquita Nunes, foram ambos governantes. O CDS está a desagregar-se, ou parece que está a desagregar-se. Pode ter um resultado historicamente baixo nestas eleições, achas? Acho, não tenho dúvidas. Atualmente tem 5 deputados e com Francisco Rodrigues dos Santos a concorrer sozinho, ou seja, o CDS a concorrer sozinho, a minha convicção é que terá ainda menos votos e menos lugares eleitos. Abre aqui um parênteses que é a possibilidade do CDS fazer uma coligação pré-eleitoral com o PSD, e aí o número de deputados que o CDS conseguir eleger vai depender não só do voto popular, mas da habilidade com que o líder vai negociar os lugares com o PSD nas listas, de modo a colocar mais pessoas em lugares elegíveis. E se houver habilidade, se for Rio o líder do PSD e se Rodrigues dos Santos fizer um acordo favorável ao CDS, é a única maneira de não ter menos do que 5 deputados, que é aquilo que tem agora. Mas concorrendo sozinho, eu acho que nós estamos sim a assistir a uma desagregação do partido, que pode acabar na sua relevância. Ia dizer que não está anunciada pelo menos nenhuma coligação pré-eleitoral, mas como lá está, como o PSD também ainda tem estas decisões todas para tomar, nomeadamente ter um líder, não se sabe o que é que o líder fará. Exatamente, mas acho que do lado do presidente do CDS, acho que o CDS quer uma coligação pré-eleitoral porque é mais fácil assim garantir a eleição. Agora, só para terminar, quando olho para este CDS do Francisco Rodrigues dos Santos,
não vejo que o projeto defende para o país, e o que temos visto nas últimas semanas, é a satisfação da atual direção com cada ex-dirigente do partido que sai, que se demite, que bate com a porta desiludido. E parece-me que a única coisa que vejo é a ambição de Francisco Rodrigues dos Santos em ser deputado. Acho que deve ser apenas isso que ele ambiciona para o CDS, ser ele próprio deputado e mais nada. Nós acabamos sempre o nosso podcast com os públicos e notórios. Esta semana eu escolhi um número, 117, é uma referência ao total de personalidades que assinaram uma carta aberta a pedir ao Presidente que marcasse eleições com tempo, porque nem em pandemia se despacham eleições. Marta, queres dizer-nos o teu? Uhum. Eu escolhi uma frase do artigo de opinião que o Ministro dos Negócios Estrangeiros escreveu no Público, Augusto Santos Silva, em que quando ele começa a elencar as razões pelas quais o orçamento foi chumbado, a primeira razão que ele aponta é, e abre aspas, o PS não aceita o descontrole financeiro que poria em causa os compromissos europeus de Portugal. E isto fez-me imediatamente lembrar uma questão que eu aqui falei já, que é a questão de como é que o PS fez a campanha em 2015, que foi exatamente para tentar provar, nessa altura era tentar provar pela primeira vez, digamos assim, que o PS não era um partido que pusesse em causa as contas públicas. Iria conseguir ter um programa dirigido às pessoas, mas ao mesmo tempo respeitar os compromissos com a União Europeia. E agora voltamos ao mesmo. Eu acho que nós vamos ouvir muito falar sobre este assunto, que na verdade também permite ao PS ficar um bocadinho mais ao centro, afastar-se um bocadinho mais da esquerda, colocar-se um bocadinho mais ao centro e, eventualmente, nunca se sabe, se for preciso, chegar-se ali mais para o lado do PSD, no caso de ser necessário algum entendimento depois. Helena? Bom, eu escolhi um acidente, mas digamos um pequeno acidente. Marcelo Rebelo de Sousa, na quarta-feira, no final do Conselho de Estado que decorreu no Palácio da Cidadela em Cascais, quando ia abandonar as instalações, a conduzir o seu próprio carro, fez marcha atrás e bateu lá num pilarete ou num, como é que se diz? Parede, pilar. Um pilar, exatamente. Era mais do que um pilarete. E eu confesso que aquilo, já se via as imagens, não é? A única coisa que me vai à cabeça é que o Presidente anda um bocadinho nervoso e a discussão no Conselho de Estado sobre as eleições, a data das eleições e os motivos da antecipação de eleições devem tê-lo deixado assim um bocadinho nervoso ou confuso. Confuso para a condução de qualquer coisa. Fechamos contigo, São José. O que escolheste? Olha, eu escolhi uma coisa que tem um acontecimento que tem a ver com esse Conselho de Estado, que achei muito interessante, que foi saber que só 2 conselheiros de Estado votaram contra a dissolução da Assembleia, sendo que um é Francisco Louçã, líder histórico, fundador do BE, e o outro é o histórico, militante e dirigente comunista Domingos Abrantes. Eu acho muito interessante que os 2 representantes destes partidos no Conselho de Estado que chumbaram o orçamento defendam que não deve ser dissolvida a Assembleia. Eu não sei como é que eles achavam que o país era governado sem orçamento, em duodécimos, com um governo fragilizado porque não tinha conseguido aprovar um orçamento. Não sei, mas registro de facto um certo taticismo que também há e está a haver em todas estas discussões e todas estas decisões. Terminamos aqui, esperamos por si para mais um episódio na próxima quinta-feira, já depois da marcação da data das eleições, da dissolução do Parlamento e do Conselho Nacional do PSD. Até lá, fique bem e não se esqueça que amanhã temos uma sondagem sobre intenções de voto nas legislativas. Até breve. Deus. O público fica no ouvido. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.